Quando o Loki virou a criança demônio One Piece, pode ser que ele tenha o passado mais triste da obra. E tipo assim, mais triste mesmo. Mais do que o da Robin, do que o do Chopper, do que o do Sanji. É, tudo bem que pra passar esses aí vai ser bem difícil, né? Mas vai que... O Nika foi referenciado de novo, o que não é uma novidade pra ninguém que conhece os gigantes e toda a lore envolvendo eles. E a headline foi finalmente chamada de a Serpente de Sangue. O que isso tem a ver com One Piece e por que isso me deixou tão animado é uma coisa que você vai ter que descobrir se você ficar até o final desse vídeo. Mas já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que a gente soltar de One Piece, porque a gente tá trazendo os vídeos reviews semanais dos capítulos de One Piece agora. Já tem o capítulo 1152 da semana passada, se você ainda não viu, e agora é o 1153. E assim, ó, teorias absurdas nesse capítulo, tá? Porque no início do capítulo a gente começa com o Dory, o Brog e o Rei Harold brincando quando eles eram criança, mano. Então a gente percebe que o Dory e o Brog eram um super parceiraço do Rei Harold, tá ligado? E aí o narrador fala que o Harold, ele tem o sangue dos gigantes ancestrais, o que automaticamente concede pra ele mais força, mais poder, um tamanho maior e tudo mais, ou seja, ele dá uma upada, tá ligado? Só que aí avançando um pouco mais no futuro, a gente vê o Harold em uma das suas expedições e quando ele chega com a tripulação dele em um reino chamado Bunch... É Bunch? Falei certo, é Bunch. Ele vê uma gigante presa sendo usada como atração em um circo. E aí, na hora, ele já vai lá pra salvar ela, mete o louco e fechou, tá ligado? Só que aí, quando ele tá no barco dele com ela começa a pedir por que ele fez isso, não sei o quê, e dá um socão nele. Todo mundo da tripulação dele fica, tipo, em choque, tá ligado? E aí, ela fala que aqueles humanos salvaram ela de um naufrágio. Eles deram comida pra ela e tudo mais, e deram um trabalho pra ela no circo. Então, todo aquele rolê que tava acontecendo ali, não era que ela tava presa. Na verdade, era ela trabalhando no circo, tá ligado? Porque o povo ajudou ela. E aí disso ela convence o Harold a voltar no reino e reconstruir toda a cidade que eles tinham destruído. E aí o Harold já ordena pros capanga dele. Errou! E aí o Harold já ordena. E aí o Harold já ordena pros guerreiros dele pra ajudar com pra ajudar a reconstruir. E aí o Harold já ordena pros capanga. Caraca, irmão, que difícil de falar, velho. E aí o Harold já ordena pros guerreiros dele ir lá e ajudar a reconstruir a cidade. Os gigantes ficam impressionados com os detalhes da construção humana, não sei o que, tecido, blá, um monte de parada aleatória que eles ficam tipo, nossa, que cultura nova, legal. Só que durante uma festinha que eles fazem ali, tem uma cena onde os gigantes estão dançando. E qual que é a pose que eles estão fazendo? Exatamente a do Nika, o que só mostra pra gente que a lenda do Nika já era viva ali, porque querendo ou não, a lenda do Nika é bem antiga, né? E nesse flashback passaram-se o que, uns 80 anos atrás? Mais ou menos por aí, ou 100 anos atrás, não lembro. O Vini vai colocar na descrição pra vocês. Na descrição não, na edição. Caraca, velho, na moral, a minha edição hoje... E aí o capítulo vai seguindo com várias cenas do Harold e da Ida e tendo uma conversa deles de fundo. E nessa conversa tem um momento aonde a Ida conta pro Harold da onde ela veio, como foi um pouquinho da vida dela, e fala que ela passou pela Serpente de Sangue. E aí o Harold questiona, você tá falando da headline no caso, né? E ela confirma. E aí por que isso é uma parada meio louca? Porque, mano, pra quem não tá ligado, a headline é aquele muro vermelho que dá a volta no mundo inteiro de One Piece, certo? Beleza, até aí tranquilo. Só que na mitologia nórdica, que é da onde vem Loki, Thor, Odin, toda essa galera, existe a serpente Jormungandr. E essa serpente dá a volta no mundo também. Então não é muita coincidência eles terem chamado a headline, que no mundo de One Piece dá a volta no mundo, de Serpente de Sangue. Ou seja, será que na verdade a headline não é uma serpente de sangue? Que é uma teoria que já existe faz muito tempo, só que agora aparentemente tá sendo confirmado, mano. Se realmente for isso, pode ser que seja um ser vivo a headline e não só um muro, tá ligado? Isso sim vai ser um bagulho absurdo se o Oda confirmar. E aí no final da conversa deles, o Harold chama a Ida pra ir pro Bafio e todos os soldados dele percebem que ele ficou diferente. Porque no último capítulo, que foi o 1152, é dito no final do capítulo que ele era um completo lixo. E aí do nada agora ele tá sendo um cara gente boa, né? Óbvio que quem fez a cabeça dele foi a Ida. Aí em Elbaf, o Harold declara pra todo o povo dele que a partir dali eles vão construir relações com os outros povos. No
caso, relações com países vizinhos e tudo mais, vão aprender a cultura deles e tal, porque com toda certeza a Ida fez a cabeça dele lá no reino dos humanos. Ele viu tudo aquilo lá acontecendo e tal, ele ficou impressionado com aquilo e falou: não, irmão, vamos fazer o seguinte, se isso aqui aconteceu só com o reino dos humanos, então vamos começar a ter relação com todos os povos. E aí os gigantes até comentam: ai, como que a gente vai lidar com o Dory e o Brogy, que são brigão e tudo mais. E aí ele fala que não tem problema de o Baf ter toda essa cultura de estar sempre preparado pra batalha, mas se isso em algum momento fosse um impeditivo pra ter relações com os outros reinos, então eles teriam que dar uma controlada nisso. E a gente vê o resultado disso no futuro, que é um bando de criança frouxa que não sabe brigar, tá ligado? E, mano, são os gigantes guerreiros de Elbaf, as crianças de lá que não sabem tretar, véi. E aí o Jaru e mais um dos gigantes velhos percebem a mudança que teve no Harold, e é óbvio que eles atribuem essa mudança à Ida. Nossa, falar o nome dela, tipo... Cara, é estranho falar o nome dela, né? Porque o nome dela é Ida, daí você fica tipo, ah, atribuem a Ida. Ida onde? Nada a ver. Aí a Ida, quer dizer, a gigante lá, né? Enfim, vocês entenderam. Ela fala sobre a união dos povos, sobre se unirem, não sei o quê. Tem uma conversa dela com o Harold ainda. Só que aí passa um pouco mais de tempo e o Harold e a Ida têm um filho que é o Hajuru-jin. Só que no momento onde eles têm esse filho, o Harold quer casar com a Ida. E ele é impedido por uns gigantes babaca lá, que não apareceu exatamente quem são, mas que eles falam que na realeza só podem ter gigantes de puro sangue. E aí nisso aparece a Estrida, que é uma outra gigante que agora vai ser a mulher do Harold, e ela é digna de ser a rainha porque ela é puro sangue. Só que ela é loucona das ideias, mano. Ela vem com uns papos de estudar o tempo e o vento, não sei o que, e daí misticismo com energia, coisa arada. Aí ela dá um cavalo de 8 patas de presente pro Harold. Mano, é um rolê mó cabuloso e ela é muito gananciosa, porque ela já fala que ela e o Harold só vão comer em talher de prata e que ela quer que leve ouro pra sala dela e não sei o que, porque é pra atrair boa energia. Essa mulher é uma babacona, tá ligado? E aí o tempo avança um pouco mais e a gente vê o Harold já construindo essas relações com outros povos, porque o narrador fala que as técnicas de navegação de Elbaf são atraentes pros outros povos justamente pela dificuldade que eles têm. E aí o Harold também conta pro povo dele sobre os homens peixes, sobre os sereianos, e aí ele fala sobre um príncipe que tinha nascido lá, que era o Neptune, que a gente viu no arco da Ilha dos Homens Peixe. E nisso o tempo avança um pouco mais, só que agora pro momento onde a Estrida tá dando à luz a um filho, e esse filho é o Loki. Só que no momento onde ele nasce com uma aparência cabulosa, mano. Ele nasce com uns olhos, tipo assim, de dragão, bagulho mó absurdo, e com os chifres. Tipo assim, o chifre, beleza, porque o chifre foi do pai dele e tudo mais, parada genética, tá ligado? Agora, aquele olho dele lá, mano, é um bagulho muito absurdo. Óbvio que lembrou demais Senhor dos Anéis, tá ligado? Não tem como negar isso, mano. Mas ao mesmo tempo, velho, quando a mãe dele vê esses olhos dele, ela fica tipo, meu Deus, quem que é esse monstro, não sei o que, e ela rejeita ele completamente. E aí, nisso, o narrador fala que o maior e mais doloroso infortúnio que pode cair sobre alguém é ter a sua existência negada pela sua própria mãe no exato instante em que você nasce. E foi exatamente isso que aconteceu com o Loki, porque ao ela ver que ela nasceu com aqueles olhos, ela manda um dos soldados que tá ali junto com ela jogar ele no submundo, e ela fala que vai voltar pro país dela, não sei o que, só que o narrador fala que ela adoece. E aí a gente vê uma cena do Loki sendo jogado no submundo, mano. E aí a gente tem duas cenas rápidas, que são uma do Harold se perguntando por que o governo mundial não deixa as nações serem livres e tudo mais, ou seja, ele já tá vendo a podridão do governo mundial. E outra do Hajuru-jin criança conversando com a mãe dele, onde ela fala sobre ele conhecer o Loki e tudo mais, e ele fala que não quer conhecer o Loki porque se não é filho da mãe dele, também não é irmão dele. Mó poucas ideias o Hajuru-jin, tá ligado? E aí o narrador fala que a partir daquele dia, todas as desgraças que caíram sobre o Elbaf foram chamadas de as maldições de Loki. No caso, elas ficaram conhecidas como as maldições de Loki. E a última cena do capítulo é o Loki bebê tentando subir a árvore Adão pra voltar lá pra cima. Mano, esse capítulo foi extremamente pesado. E assim, por que eu disse no início do vídeo que pode ser que o passado do Loki seja o mais pesado de toda a obra? Porque o narrador fala que ser rejeitado pela própria mãe no momento que você nasce é o maior e mais doloroso infortúnio que pode cair sobre alguém. E assim, olhando para os outros personagens da obra, todos eles tiveram sim muitos problemas, passados difíceis e tudo mais. A Nico Robin sendo rejeitada pelo mundo, tendo que ser uma fugitiva, só que ela tinha o amor da mãe dela. O Sanji foi rejeitado pela família dele e tudo mais, os irmãos dele, tudo uns babaca, o pai dele um maior babaca, não sei o que e tal. Só que ele tinha a mãe dele por um momento, ela amava ele até ela morrer. Agora o Loki foi rejeitado pela própria mãe no dia que ele nasceu, mano. Tipo assim, cara,
o que vai desenrolar dessa história, cara, tá ligado? Pode ser que esse seja literalmente o passado mais triste de toda a obra. Tudo bem que esse aí tá competindo forte com o passado do Bartolomeu Kuma que tá aparecendo agora no anime, tá ligado? Mas ainda assim, mano, quero ver o que o Oda vai fazer com o passado do Loki daqui pra frente. E se você quiser ficar ligado em tudo que tá acontecendo do mundo de One Piece, se inscreve aqui no canal pra dar uma moral pra gente, porque, cara, a gente tá trazendo as reviews semanais dos capítulos, bem certinho. E nas outras redes sociais a gente também tá trazendo outros vídeos além, comentando um pouco mais sobre os capítulos e outras coisas também, não somente de One Piece, mas de todo o universo da cultura pop. E é claro que se você quiser deixar o seu like pra mostrar pro YouTube que você gostou desse vídeo, isso vai ajudar a gente demais. Também compartilha com aquele teu amigo que é fãzaço de One Piece e comenta aqui embaixo o que você tá achando de tudo isso que tá acontecendo, porque, mano, é uma loucura atrás da outra com toda certeza. Muito obrigado pela moral e tamo junto. Valeu!